Bom, não dá pra negar que o jogo do Bolsonaro é difícil pra... É difícil demais, né? Porque... Pensa só, né? Se coloca na situação do cara. Tudo que você faz pode ser facilmente ilegalizado, pode ser confeccionado como inconstitucional através de artifícios retóricos básicos, assim, primários. Coisa que, coisa que qualquer moleque, sei lá, primeiro semestre da faculdade de Direito, talvez, ou um moleque de humanas, conseguiria, talvez, se não estivesse dramaticamente chapado, desenvolver. Então, esses caras, eles têm total condição de conflitar o único remédio constitucional que lhes é adversário, ou seja, o impeachment no Senado, através da cooptação política no Senado. O ciclo que fundamenta, alicerça essa política de coalizão entre os setores da trincheira que o STF representa, atesta, sem nenhuma dificuldade de análise lúcida, nenhuma dificuldade. Qualquer cientista político deveria ter suficiente capacidade para, mesmo, novamente, um moleque do primeiro semestre, qualquer moleque deveria ter capacidade de perceber que hoje quaisquer ações feitas pela chefia do executivo podem imediatamente serem inconstitucionalizadas através de recursos retóricos básicos do STF. Pronto. Tu imagina só. Tudo que tu faz pode ser asfixiado pelo teu adversário sem muita dificuldade. Agora, você precisa observar que o seu adversário, assim como qualquer adversário, ele não é invencível. Então é por isso que é tão interessante o jogo do cara. O jogo político do cara é muito interessante, porque a situação é extremamente hostil contra ele. Certamente o sujeito é o líder da estrutura estatal, né? O chefe de Estado. Vamos escrever desse modo, com o devido respeito. Mas ele não tem nenhuma capacidade de ação política fora de muito esforço dentro da trincheira dele para produzir os mínimos efeitos já como vitória. Divisão de governadores, né? Divisão de governadores é uma coisa fundamental para esse cara. Fundamental para esse cara. Eu estava observando uma decisão de Wisconsin, acho que é uma decisão, que é um dos Estados Unidos, né? Lá, conflitando os governadores, atritando os governadores, porque existem governadores pró-Trump, vamos imaginar, né? Imagine que houvesse governadores pró-Bolsonaro, e não me venham aqui citar, aqueles governadores que utilizaram, que apoiaram Bolsonaro ao invés de Haddad no segundo turno são pró-Bolsonaro. Piada, né, cara? Piada. Piada. Esses caras usaram, obviamente, a popularidade do sujeito, porque nenhum deles tem popularidade nata. Né? Você pode observar isso, efetivamente. Queira ou não, entendeu? Queira ou não. Goste ou não do sujeito, goste ou não. É fato. Assim como é fato o nível de constrição política que pesa sobre... O cara foi basicamente anulado. Não se fez um impeachment, mas ele foi efetivamente neutralizado, em grande medida, pela estrutura constitucional do Estado. Muito bem. Então, divisão de governadores. Pois bem, o Estado de Wisconsin abriu. Na verdade, não. Se não me engano, uma corte de Wisconsin demandou que o Estado cedesse o lockdown. Okay? Vamos imaginar que um dos estados cedesse o lockdown. Existe também uma realidade lógica, não é?
de conflito ou potencial conflito entre governadores, porque o argumento do STF, eu sempre lembro isso, mesmo que o STF recorra a recursos retóricos infantis, ainda são recursos retóricos. Ainda são recursos retóricos. Ele é escravo da própria lógica à qual se submete. Assim como no caso da demissão do Valeixo e a estratégia muito perspicaz de nomear um dos nomes queimados por Moro para a condição de delegado-geral da Polícia Federal, obviamente prevendo que isso seria conflitado pelo STF, anulando-se o ato e depois se garantindo, consequentemente, dado o argumento apresentado pelo STF, que qualquer nome que não fosse um daqueles queimados por Moro não poderia ser contestado. Então o STF é escravo dos recursos retóricos que ele utiliza. É preciso jogar o xadrez da lógica e entender que o STF não pode dizer todos os governadores, não pode dizer senão todos os governadores ou nenhum. Ele não pode dar prevalência de controle potestativo, camuflado em qualquer nome que se queira imputar, a autonomia federativa, tudo que se queira utilizar, quaisquer desses recursos retóricos, infantis que sejam, ele é escravo deles. Ele é escravo deles. Então, do mesmo jeito que esses governadores podem impunemente ignorar os decretos aplicados sobre a quarentena do governo federal, qualquer um dentre os governadores não poderia ser impedido de aderir ao governo federal. Então, Bolsonaro precisa... Bolsonaro já fez isso antes, né? Já fez isso antes, porque eles procuravam um líder. Bolsonaro cortou politicamente Dória antes que ele assumisse essa liderança. Ele o peitou, o confrontou e o esmagou frontalmente na reunião dos governadores. Tem que voltar a fazê-lo, desafiar a unção desses caras e fomentar a divisão. É preciso procurar algum espaço interativo e dividir, estimular a consolidação de um bloco político próprio. Faz tempo. Já passou tempo, cara, disso ser aplicado. Cadê essa montagem do partido? Tá atrasada. Atrai esses deputados com popularidade. Muitos desses caras vão ter eleição certa aparecendo numa foto com o sujeito. Dado que ele, se tem algum lucro imediato que ele tira, é a quantidade absurda de custo que ele paga para ter fundamentalmente, talvez esse primário lucro, né? Popularidade. Aproveitar isso. Há indivíduos que estão se declarando exilados voluntários da Califórnia. Se o Wisconsin está abrindo desse modo, foda-se, eu vou para Wisconsin. Sai da Califórnia, cara. Eu não vou ficar nesse lockdown grotesco. Quero liberdade, cara. Quero liberdade. A mesma coisa pode ser fomentada em outros espaços que talvez estrategicamente possam envolver uma pressão sobre os governos. É possível que isso não se consiga aplicar de maneira imediata na esfera do governo. Mas começar com as prefeituras, né? Eu me recordo de ter ouvido, certa ocasião, um dos prefeitos de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Uma das cidades do estado de São Paulo, eu não me lembro se sutilmente ou se incisivamente contrário ao lockdown, mas eu me recordo que ele não aderiu. Acho que o prefeito de Marília, não lembro exatamente, mas não interessa. Imagine que um prefeito comece a fazer isso. A eleição é agora, né? Salvo cancelamentos pelo STF. Mas
a pressão sobre os governos através das prefeituras é muito interessante. É muito interessante. Pode fragilizar governos e sabotar eles internamente. E claro, é, todos esses caras têm rabo preso, solta a nova Lava Jato em cima deles. É isso.